Olá a todos, estamos nós aqui mais uma vez com mais um vídeo. Pessoal, se tem gente ainda que imagina que tudo está acontecendo é uma mera obra do acaso ou resultado de um ano complicado e que as coisas vão voltar ao normal dentro de um curto espaço de tempo, até mesmo dentro de um médio ou longo prazo, igual muitos acreditam, eu acredito que talvez seja a hora de esse tipo de pessoa começar a mudar a sua compreensão sobre tudo o que está acontecendo. Né? Eu acho até que não é muito difícil de uma pessoa que de repente não tem ainda a mesma percepção sobre quem comanda o mundo, sobre o que é uma elite global, sobre quais são os objetivos dessa galera aí que está lá no topo da pirâmide em relação a todos os demais que somos nós, né, que somos a base. É, Mesmo essas pessoas que têm uma compreensão muito rasa, muito crua, e algumas delas, que creio eu ser a grande maioria, que não tem percepção nenhuma, mediante a tudo que está acontecendo, eu acho que não é difícil de perceber que tem algo muito diferente de tudo que já ocorreu no mundo e que está acontecendo agora. Eu falo isso porque eu lido com pessoas o dia todo, converso com pessoas dos mais diferentes níveis. Apesar de a maioria do público que eu tenho contato serem pessoas simples, muitas delas até com estudos muito básicos, e eu tenho me surpreendido no dia a dia em me deparar que muitas pessoas dessas a qual eu tenho contato têm começado a enxergar que tem alguma coisa errada. Apesar delas ainda se perderem ali no desenvolvimento do raciocínio e até mesmo da formação da compreensão, já se nota que elas estão começando a pensar: ih, tem merda aí, ih, tem alguma coisa errada, ih, isso não está normal. Então, isso, de uma certa forma, é algo que eu enxergo até como muito positivo, tá? Pelo menos nesse momento. Lá na frente, a gente vai saber até que ponto isso realmente é positivo ou não. Por que eu digo lá na frente? Porque, pessoal, é preciso entender que num curto espaço de tempo, a nossa geração, vamos ter que tomar uma das decisões mais difíceis que já tomamos na nossa vida, né? Que é optar entre ter um conforto proporcionado pelo sistema, ter a garantia do teu abrigo, da tua casa, ter a alimentação, o direito de trabalhar, o direito de ter isso, de ter aquilo, de viver dentro da sociedade. Ou você se abster de tudo isso, renegar tudo isso e arcar com as consequências que neste momento, na minha mente, elas ainda são turvas. Né? Eu não consigo ainda mensurar com precisão o que as pessoas que não se sujeitarem a esse sistema vão passar, né? Mas eu consigo cogitar algumas possibilidades. Dentre elas, você vai ter que ter a sua estrutura montada para viver independente do sistema, né? E aí a gente está falando de um pedaço de terra, de uma capacidade de ser autossuficiente na gestão e na produção de todos os seus recursos, né? Principalmente se você fizer isso em colônia ou fizer isso em família ou até mesmo sozinho, né? É óbvio que daí o trabalho vai ser bem menor porque a necessidade ela acaba sendo minimizada, porém vai ter que ter a estrutura da mesma forma, tá? E nesse caso, talvez o sistema nem se importe com essas pessoas, porque eu creio, né, penso eu, que eles vão imaginar que a maioria das pessoas que disserem não ao sistema, elas vão morrer de fome, vão padecer. E nesse momento vão ter outros tantos acontecimentos ocorrendo a nível global que favorecerão esse pensamento por parte deles, né?
Mas, à medida que determinadas colônias, pessoas e famílias forem subsistindo e forem prosperando, isso pode sim se tornar uma ameaça para esse novo mundo, para essa nova elite que vai estar vivendo dentro de uma sociedade totalmente fechada para eles, né, onde as pessoas estarão tendo de tudo, porém o preço que vai se pagar para se ter isso é um preço muito alto, né? Isso que eu estou falando para vocês, muitos de vocês já viram em roteiros de filmes aí, né? E todos eles caracterizados como ficção científica. E até alguns anos atrás, quando você cogitava a possibilidade de o nosso mundo caminhar para um desfecho desse, muitas pessoas não acreditavam. Você era motivo de desdém, de sarro, né? Porém, hoje, dado tudo que tem acontecido e da forma com que tem acontecido, os que pensam dessa maneira que eu acabei de falar, os que enxergam um futuro para o mundo transcorrendo dessa forma, já não são mais tratados com tanto desdém assim. Já não são tratados com tanto asco assim. Por quê? Porque fato é que as coisas têm acontecido de uma forma muito anormal e muito rápida, a ponto de muitas pessoas não estarem tendo tempo de digerir determinada situação e ser meio que obrigado a se adaptar com ela. Né? E aí, isso é uma coisa brilhante no plano desses caras. É o quê? Meu, força a situação que as pessoas vão ter que se adaptar. Ou se adapta ou tá fora, bicho. E assim tá sendo na questão financeira, né? Lembra que eu fiz um vídeo recente aqui falando que essa estratégia do governo de dar o auxílio emergencial através do QR Code nada mais nada menos era do que criar ali uma cultura, uma doutrinação nas pessoas para já irem se habituando com esse tipo de pagamento, com esse tipo de negociação, para a hora que lá na frente isso fosse transferido para o dinheiro delas, elas já estivessem totalmente adaptadas, né? Porque se o governo coloca como regra, né, assim, ó, nós vamos fazer o QR Code e tal, mas nós vamos mexer no seu dinheiro, é uma coisa. Agora, se eles dão o dinheiro para a pessoa e coloca é, como contrapartida você ter que usar um sistema para você poder usufruir daquele dinheiro, todo mundo vai correr atrás e vai aprender a usar para poder pôr a mão naquela grana porque a pessoa está precisando. E aqui no Brasil a gente sabe que até mesmo muitas pessoas que não estão precisando, né? Enfim, então, dentro desse cenário que está se desenhando, está se construindo, algumas coisas devem ser trazidas à memória para que a gente entenda que isso que está sendo nos apresentado hoje, que está sendo descortinado hoje, já vem como objetivo, já vem como plano há muito tempo. Tá? Há muito, muito, muito tempo. Eu gostaria de ler um texto aqui para vocês, tá? Esse texto, ó, para vocês verem o site que eu estou. Eu estou no site do Fórum Econômico Mundial, tá? Acredito que todos saibam do que se trata. Se por acaso você que está vendo o vídeo não sabe do que se trata, dá uma pesquisadinha na internet e você vai entender, porque se eu for explicar aqui de uma forma mais profunda, eu vou tomar muito tempo do vídeo e o texto é bem longo e tem mais um outro texto que eu quero ler também, então acho que não tem necessidade. Caso você não saiba do que se trata o Fórum Econômico Mundial, dê uma pesquisada ali para você entender. Tá? E o mais interessante é o seguinte, vamos lá ao título da matéria. Bem-vindo a 2030. Não possuo nada. Não tenho privacidade e a vida nunca foi melhor. Olha só a objetividade desse cabeçalho, né? Esse texto ele foi publicado no dia 11 de novembro de 2016, tá? Há quase exatos 5 anos, certo? Perdão, quase exatos 4 anos. Amanhã é dia 11, estamos em 2020, 4 anos da publicação desse texto. E olha como nessa época de 2016 não tinha pandemia, não tinha nenhum tipo de vírus aí
de uma forma global com essas proporções que nós estamos vendo hoje. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse texto, tá? É, Antes de mais nada, aqui diz assim, ó, para obter mais informações, consulte o artigo E se a privacidade se torna um bem de luxo? Foi uma sessão no Fórum Econômico Mundial, que o link está aberto aqui. Depois eu vou deixar esses links aqui na descrição do vídeo para que vocês possam também ler a matéria e tirar qualquer dúvida. Então foi uma sessão dentro do fórum, dentro da reunião ali do Fórum Econômico Mundial, onde eles trataram exatamente esse tema. E se a privacidade se tornar um bem de luxo, né? Aí eu pergunto para você, já ouvi aquele ditado, né? Onde tem fumaça tem fogo. Então assim, se os caras estão debatendo isso, é porque surgiu a ideia, né? Se surgiu a ideia, é porque alguém tem o desejo, certo? Então, se você for juntando as peças, você vai ver que muitas coisas do que estão acontecendo hoje, elas fazem sim parte de um plano, de um desejo, de uma ideia que está sendo colocada sistematicamente em prática todos os dias. Todos, tá? Todos. E aqui fica um alerta para você que ainda está entrando nesse barulho político, né? E a gente está em véspera de eleição, então é importante eu falar isso para você, para ver se você desperta e saia desse sono profundo antes que seja tarde. Meu irmão, sai dessa de direita e esquerda, cara. Acorda, tá? Para de ser partidarista político porque você só tá fazendo a engrenagem funcionar. Para de ser idiota. Para de apoiar político A, político B. Ah, esse é o direita, esse tá prezando pela pátria, pela família. Tá merda nenhuma, bicho. O cara, para sentar no trono lá, é só com a concessão dos senhores do mundo, do sistema. Não tem como. Ah, mas o Trump foi derrubado pelo. Se o Trump não. Se o sistema não quisesse, o Trump não tinha chegado onde ele está. Então parem com essa idiotice de achar que alguém chega à presidência de um país porque lutou, porque o povo elegeu. Meu, para de pensar dessa forma. Acorda. Isso é sabido por muitos que não existe, cara. As eleições ela é um jogo de carta marcada. Mais evidências do que tem para todo lado que isso é fato, que só chega no poder quem os caras querem. Ah, mas por que que hora é a esquerda, por que que hora é a direita? Porque é do interesse deles, cara. Às vezes eles colocam até mesmo uma pessoa que tem rejeição por parte da população exatamente para mover um tipo de sentimento, para mover uma situação. Quem aqui conhece o Rubens? O Rubens já falava isso há muito tempo, da tal da regra de três, né? Que eles criam o problema, divulgam e depois vêm com a solução. Então tudo faz parte dos planos maquiavélicos do sistema, tá? Os caras eles elegem quem eles querem e permitem que sente no poder quem eles querem. Isso é fato. Tá? Se você ainda não entendeu isso, você vai ficar aí indo para a rua batendo palma para político de direita, ou vai ficar brigando com o de direita porque você é de esquerda e na verdade o sistema está cagando para a direita e para a esquerda. O sistema está se lixando se quem está sentado lá é conservador, ou se é liberal, ou se é neoliberal, ou se é a casa do cacete. Ele está cagando para isso. Enquanto você tiver esse tipo de pensamento, você nunca vai poder falar que você entende como a banda toca, meu irmão. Acorda. Então pula fora desse tipo de coisa. Para de tomar partido nisso. Entenda que o verdadeiro inimigo é aquele que está por trás das cortinas. Então não ajude essa engrenagem a funcionar. Tá? Cada um consciente que se exime disso daí é um a menos empurrando a engrenagem. Beleza? Então vamos lá. Bem-vindo ao ano de 2030. Bem-vindo à minha cidade. Ou devo dizer, nossa cidade. Eu não possuo nada, eu não tenho carro, eu não tenho uma casa, não tenho eletrodomésticos nem roupas. Pode parecer estranho para você, mas faz todo sentido para nós nessa cidade. Tudo que você considerava um produto agora se tornou um serviço. Temos acesso a transporte, acomodação, alimentação e tudo o que precisamos em nosso dia a dia. Uma por uma, todas essas coisas se tornaram gratuitas. Então acabou não fazendo sentido para nós possuirmos muito. A primeira comunicação tornou-se digitalizada e gratuita para todos.
Então, quando a energia limpa se tornou gratuita, as coisas começaram a andar rapidamente. O preço do transporte caiu drasticamente. Não fazia mais sentido para nós ter carros, porque poderíamos chamar um veículo sem motorista ou um carro voador para viagens mais longas em minutos. Passamos a nos transportar de forma muito mais organizada e coordenada, quando o transporte público se tornou mais fácil, rápido e cômodo que o carro. Agora, mal posso acreditar que aceitamos congestionamentos e engarrafamentos sem falar na poluição do ar pelos motores de combustão. O que estávamos pensando? Às vezes uso minha bicicleta quando vou ver alguns dos meus amigos. Eu gosto do exercício e do passeio. Isso meio que faz com que a alma acompanhe a jornada. Engraçado como algumas coisas parecem nunca perder o entusiasmo. Caminhar, andar de bicicleta, cozinhar, desenhar e cultivar plantas. Faz todo sentido e nos lembra de como nossa cultura surgiu de uma relação próxima com a natureza. Os problemas ambientais parecem distantes. Na nossa cidade, não pagamos aluguel, pois outra pessoa está utilizando nosso espaço livre sempre que não precisamos dele. Minha sala de estar é usada para reuniões de negócios quando eu não estou lá. De vez em quando, escolho cozinhar para mim. É fácil, o equipamento de cozinha necessário é entregue à minha porta em poucos minutos. Como o transporte se tornou gratuito, paramos de ter todas essas coisas enfiadas em nossa casa. Por que manter um fabricante de macarrão e um fogão crepe amontoados em nosso armário? Podemos apenas encomendá-los quando precisamos dele. Isso também facilitou o avanço da economia circular. Quando produtos são transformados em serviços, ninguém se interessa por coisas com vida curta. Tudo é projetado para durabilidade, capacidade de reparo e reciclabilidade. Os materiais estão fluindo mais rapidamente em nossa economia e podem ser transformados em novos produtos com bastante facilidade. Os problemas ambientais parecem distantes, uma vez que usamos apenas energia limpa e métodos de produção limpos. O ar é limpo, a água é limpa, e ninguém ousaria tocar nas áreas protegidas da natureza, pois elas constituem um grande valor para o nosso bem-estar. Atentem para o que o Biden falou a respeito da Amazônia recentemente, tá? Nas cidades temos muito espaço verde e plantas e árvores por toda parte. Ainda não entendo porque no passado enchíamos de concreto todas as vagas livres da cidade. A morte das compras. Compras? Eu realmente não consigo lembrar o que é. Para a maioria de nós, isso se tornou uma escolha de coisas para usar. Às vezes acho isso divertido e às vezes só quero que o algoritmo faça por mim. Ele conhece meu gosto melhor do que eu. Quando a IA e os robôs, para quem não sabe o que é IA, é inteligência artificial. Quando a IA e os robôs assumiram grande parte do nosso trabalho, de repente tivemos tempo de comer bem, dormir bem e passar tempo com outras pessoas. O conceito de hora, de ponta, não faz mais sentido, pois o trabalho que fazemos pode ser feito a qualquer momento. Eu realmente não sei se eu chamaria mais isso de trabalho. É mais como tempo de pensamento, tempo de criação e tempo de desenvolvimento. Por um tempo, tudo se transformou em diversão e as pessoas não queriam se preocupar com questões difíceis. Foi apenas no último minuto que descobrimos como usar todas essas novas tecnologias para propósitos melhores do que apenas matar o tempo. Olha que interessante, foi apenas no último minuto que descobrimos como usar todas essas novas tecnologias para propósitos. Último minuto do quê? Né? Qual foi a situação que levou a isso? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção daqui em diante. Eles vivem diferentes tipos de vida fora da cidade. Minha maior preocupação são todas as pessoas que não moram em nossa cidade. Aqueles que perdemos no caminho. Quem decidiu que virou demais. Quem decidiu que virou demais toda essa tecnologia. Aqueles que se sentiram obsoletos e inúteis quando os robôs e a IA assumiram grande parte dos nossos empregos. Aqueles que se irritaram com o sistema político e se voltaram contra ele. Eles vivem diferentes tipos de vida fora da cidade. Alguns formaram pequenas comunidades autossuficientes. Outros apenas permaneceram em casas vazias e abandonadas em pequenas aldeias do século XIX. De vez em quando, fico irritado com o fato de que não tenho privacidade real. Em nenhum lugar eu posso ir e não ser registrado. Sei que, em algum lugar, tudo que eu faço, penso e sonho está registrado. Só espero que ninguém use isso contra mim. Em suma, é uma vida boa. Muito melhor do que o caminho que estávamos percorrendo.
onde ficou claro que não poderíamos continuar com o mesmo modelo de crescimento. Todas essas coisas terríveis aconteceram: doenças de estilo de vida, mudanças climáticas, crise de refugiados, degradação ambiental, cidades completamente congestionadas, poluição das águas, poluição do ar, agitação social e desemprego. Perdemos muitas pessoas antes de perceber que poderíamos fazer as coisas de maneira diferente. Nota do autor: algumas pessoas têm lido esse blog como minha utopia ou um sonho do futuro. Não é. É um cenário que mostra para onde podemos estar indo, para o bem e para o mal. Escrevi esse artigo para iniciar uma discussão sobre alguns dos prós e contras do desenvolvimento tecnológico atual. Quando se trata do futuro, não basta trabalhar com relatórios, devemos iniciar as discussões de muitas maneiras novas. Essa é a intenção com essa peça. Quem escreveu isso foi Ida Auken, ou eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, sei que é membro do parlamento da Dinamarca. Ok? Então é isso, pessoal, certo? Parece um roteiro de muitos seriados que todos já viram, né? Mas beleza, aqui o próprio autor disse que não se trata de uma utopia dele, porém foi um texto com uma perspectiva de um cenário de um mundo futuro, né? Mas eu gostaria de ler mais isso aqui para vocês, e eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas é extremamente importante, pessoal. Muitas vezes as coisas importantes, elas não têm como ser faladas em 5 minutos, né? Eu sei que tem muita gente no YouTube que fala assim: ah, mas o YouTube não entrega legal para quem faz vídeo curto, longo, ele gosta de vídeo curto. Bicho, eu tô pouco me ferrando para isso, tá? Eu tô falando aqui com pessoas que realmente querem entender as coisas, pessoas que têm sede de conhecimento, pessoas que querem sair dessa visão de merda que o sistema impõe todos os dias na mente das pessoas. Então eu tô me lixando se o vídeo vai ter 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos ou 1 hora. E também tô pouco me importando se as pessoas que são imediatistas não gostam de vídeos longos. Tá cheio de vídeo curto no YouTube. É só ir lá e assistir. Então vamos lá. Isso aqui é uma carta aberta enviada pelo arcebispo Carlo Maria Vigano, tá? O Carlo Maria Vigano, ele é um ex-núncio nos Estados Unidos, tá? O que é um núncio? Tá? Um núncio é... Deixa eu até abrir aqui para vocês, para poder explicar, que acho que faz sentido, né? Ó, um núncio apostólico ou núncio papal é um representante diplomático permanente da Santa Sé. Quem é Santa Sé? Roma, Vaticano, tá? Não do Estado da Cidade do Vaticano, que exerce o posto de embaixador. Representa a Santa Sé perante os estados, perante a igreja local. Costuma ter dignidade eclesiástica. Então, a Santa Sé tem um representante, tá? Que é conhecido como núncio apostólico, tá? Ou núncio papal. E ele, nada mais nada menos é do que um representante diplomático que atua dentro de um país, dentro de um estado, enfim. E a Santa Sé é, na verdade, a força, né? É a lei, né? São as regras de dentro de onde? De dentro do Estado da Cidade do Vaticano. Ele não representa o Estado, mas ele representa a lei, ele representa a Santa Sé, onde são estabelecidos as regras e os dogmas que regem a igreja. Beleza? Então, explicado o que é um núncio. Quando a gente lê um texto desse, né, que eu li agora, e ele parece uma obra de ficção, é muito interessante quando a gente consegue linkar isso com alguma coisa que está acontecendo dentro da realidade, né, que está acontecendo no nosso tempo, algo real, que não se trata apenas de um texto escrito para iniciar um debate, com uma visão de talvez um futuro. Mas isso que eu vou ler para vocês agora é algo real. Tá? Isso aqui foi publicado no dia 30 de outubro de 2020, ou seja, tem menos de 15 dias, então é algo totalmente atual. Ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald J. Trump. Esse texto ele está em inglês, eu usei o tradutor aqui para ficar mais fácil, então se alguma coisa na tradução estiver fora da gramática, a gente vai arrumando na medida que a gente for lendo, beleza? Senhor presidente, permita-me dirigir
dirigir-me a você nessa hora em que o destino do mundo inteiro está sendo ameaçado por uma conspiração global contra Deus e a humanidade. Escrevo-lhe como arcebispo, como sucessor dos apóstolos, como ex-núncio apostólico nos Estados Unidos da América. Estou escrevendo para você em meio ao silêncio das autoridades civis e religiosas. Aceite essas minhas palavras com a voz de quem clama no deserto. Aqui ele faz uma citação bíblica. Como eu disse, quando escrevi minha primeira carta para você em junho, este momento histórico vê as forças do mal alinhadas em uma batalha sem quartel contra as forças do bem. Forças do mal que parecem poderosas e organizadas ao se oporem aos filhos da luz, que estão desorientados e desorganizados, abandonados por seus líderes temporais e espirituais. Sentimos diariamente os ataques que se multiplicam daqueles que querem destruir as próprias bases da sociedade, a família natural, o respeito pela vida humana, o amor à pátria, liberdade de educação e negócios. Vemos chefes de nações e líderes religiosos favorecendo esse suicídio da cultura ocidental e da sua alma cristã, enquanto os direitos fundamentais dos cidadãos e crentes são negados em nome de uma emergência de saúde que está se revelando cada vez mais plenamente como um instrumento para estabelecimento de uma tirania desumana sem rosto. Olha a profundidade disso que esse arcebispo fala. Um plano global chamado de Grande Reinicialização, que na verdade é o grande reset, né? Reset, que todo mundo tem falado, o Great Reset. Ele diz: está em andamento. Seu arquiteto é uma elite global que deseja subjugar toda a humanidade, impondo medidas coercitivas com as quais limitar drasticamente as liberdades individuais e de populações inteiras. Em várias nações esse plano já foi aprovado e financiado, em outros ainda está em estágio inicial. Por trás dos líderes mundiais, cúmplices executores desse projeto infernal estão personagens inescrupulosos que financiam o Fórum Econômico Mundial. Onde a gente lê o texto? Só voltando. Fórum Econômico Mundial. Beleza? Vão associando as coisas aí, pessoal. Tá? O objetivo da grande reinicialização é a imposição de uma ditadura de saúde visando a imposição de medidas liberticidas, escondidas por trás de promessas tentadoras de garantia de uma renda universal e cancelamento de dívidas individuais. O preço dessas concessões do Fundo Monetário Internacional será a renúncia à propriedade privada e adesão a um programa de vacinação contra o fulano 19 e o fulano 21, promovido por Bill Gates com a colaboração dos principais grupos farmacêuticos. Além dos enormes interesses econômicos que motivam os promotores da grande reinicialização, a imposição da vacinação será acompanhada da exigência de passaporte de saúde e carteira de identidade digital, com o consequente rastreamento de contato da população de todo o mundo. Aqueles que não aceitarem essas medidas serão confinados em campos de detenção ou colocados em prisão domiciliar e todos os seus bens serão confiscados. Bom, quem assistiu meu último vídeo viu que isso aqui já começou a acontecer, né? Campos de detenção, né? Ou colocados em prisão domiciliar. Nós mostramos ali na Nova Zelândia que isso já está em prática. Então, faz sentido isso que esse homem está falando ou não? Senhor presidente, imagino que o senhor já saiba que alguns países a grande reinicialização será ativada entre o final deste ano e o primeiro trimestre de 2021. Para tanto, estão previstos novos bloqueios que serão oficialmente justificados por uma suposta segunda e terceira ondas da pandemia. Você está bem ciente dos meios que foram empregados para semear o pânico e legitimar as limitações draconianas das liberdades individuais, provocando astutamente uma crise econômica mundial. O que eu acho interessante aqui, só fazer uma pausa, até para não ficar uma leitura sem uma opinião, é que esse núncio, né, esse arcebispo, ele fala com o presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente, né, o Trump,
de uma forma como com uma grande convicção de que o Trump sabe de tudo que ele está falando. Ó, você sabe que os caras fizeram isso, você sabe que vai acontecer isso, você sabe que tá isso aqui para estourar. Então é aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo. Ninguém chega lá à toa. É impossível você estar dentro do sistema e não fazer parte do sistema. Você pode até não se curvar perante o sistema, mas isso, quando isso acontecer, você é tirado. Talvez seja até por isso que o Trump foi tirado, não sei. Não vou entrar nesse mérito. Mas ninguém chega lá se não for por concessão do sistema. E aqui fica claro que no entendimento que eu tenho da carta, talvez você tenha um entendimento diferente, se você tiver pode postar nos comentários do vídeo, que o arcebispo ele fala de uma forma como se o Trump já soubesse de tudo que está para acontecer. Nas intenções de seus arquitetos, essa crise servirá para fazer o recurso das nações à grande reinicialização irreversível, dando assim o golpe final em um mundo cuja existência e própria memória eles desejam cancelar completamente. Então o que vai ser um reset? Vai ser tipo, reinicia tudo, bicho. Acabou, aquela vida que você tinha já não existe mais, aquilo que era normal já não é mais normal, e a partir de agora é isso aqui e acabou, né? Porque as coisas elas estão chegando num ponto que não vai ser mais em doses homeopáticas, né? Para acontecer o que precisa acontecer dentro da compreensão desses caras de um mundo perfeito, vai chegar uma hora que os caras vão ter que chutar o pau da barraca, né? E vai ter que ser de uma hora para outra, pumba, a hora que você menos esperar o negócio acontecer já era, não tem pra onde correr. Mas este mundo, senhor presidente, inclui pessoas, afetos, instituições, fé, cultura, tradições e ideais. Pessoas e valores que não agem como autômatos, que não obedecem como máquinas, porque são dotados de uma alma e um coração, porque estão unidos por um vínculo espiritual que tira sua força do alto. Daquele Deus que nossos adversários querem desafiar, assim como Lúcifer fez no início dos tempos, com o seu não serviam. Aqui já entrou uma questão religiosa que eu não quero nem comentar. Muitas pessoas, como bem sabemos, incomodam-se com esta referência ao embate entre o bem e o mal e o uso de conotações apocalípticas. Eu sou uma dessas pessoas. Que, segundo eles, exasperam os espíritos e acirram as divisões. Mas eu não me incomodo por isso. Eu me incomodo por conta das mentiras que foram embutidas dentro de tudo isso, fazendo com que as pessoas percam a noção do que de fato vai acontecer e fiquem alienadas esperando uma intervenção divina que talvez não aconteça. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Não é de se surpreender que o inimigo esteja furioso por ser descoberto justamente quando acredita que alcançou a cidadela que pretende conquistar sem ser perturbado. O que é surpreendente, porém, é que não haja ninguém para soar o alarme. A reação do Estado profundo para aqueles que denunciam seu plano é quebrada e incoerente, mas compreensível. Justamente quando a cumplicidade da grande mídia conseguiu fazer a transição para a nova ordem mundial, quase indolor e despercebida, todos os tipos de enganos, escândalos e crimes estão vindo à tona. Até poucos meses atrás era difícil denunciar como teóricos. Era fácil denunciar como teóricos da conspiração aqueles que denunciavam esses planos terríveis que agora vemos sendo executados nos mínimos detalhes. Ninguém até fevereiro passado teria pensado que em todas as nossas cidades os cidadãos seriam presos simplesmente por querer andar na rua, respirar, querer manter o negócio aberto, querer ir à igreja ao domingo. Mas agora está acontecendo em todo o mundo, até mesmo na Itália, de cartão postal, que muitos americanos consideram um pequeno país encantado com seus monumentos antigos, suas igrejas, suas cidades encantadoras, suas aldeias características. E enquanto os políticos estão barricados dentro de seus palácios, promulgando decretos como sátrapas persas, os negócios estão falindo, as lojas fechando e as pessoas sendo impedidas de viver, viajar, trabalhar e orar. As desastrosas consequências psicológicas dessa operação já se manifestam, a começar pelos suicídios de empresários desesperados e de nossos filhos, segregados de amigos e colegas de classe, mandados acompanhar suas aulas sentados em casa, sozinhos diante de um computador. Isso é fato, né? Nunca se viu tantos adolescentes desenvolvendo distúrbios e transtornos psicológicos como nesse último período, né?
Na Sagrada Escritura, São Paulo afirma Ministério da Iniquidade. Na esfera religiosa, esse obstáculo ao mal é a Igreja, em particular o papado. Na esfera política, são aqueles que impedem o estabelecimento da nova ordem mundial. Como já ficou claro, quem ocupa a cátedra de... Olha só que interessante isso. Como já ficou claro, quem ocupa a cátedra de Pedro traiu seu papel desde o início para defender e promover a ideologia globalista, apoiando a agenda da Igreja profunda que o escolheu em suas fileiras. Ele está falando do Papa Francisco. Senhor Presidente, o senhor afirmou claramente que deseja defender a nação, uma nação sob Deus, liberdades fundamentais e valores não negociáveis que são negados contra os quais se lutam hoje. É você, caro presidente, que é aquele que se opõe ao estado profundo, ao ataque final dos filhos das trevas. Por isso é necessário que todas as pessoas de bem sejam persuadidas da importância epocal da iminente eleição. No entanto, por causa desse ou daquele programa político, mas pela inspiração geral de sua ação que melhor personifica, nesse contexto histórico particular, aquele mundo, nosso mundo, que eles querem cancelar por meio do bloqueio. O teu adversário é também o nosso adversário, é inimigo do gênero humano, aquele que é homicida desde o princípio. Ao seu redor estão reunidos com fé e coragem aqueles que o consideram a guarnição final contra a ditadura mundial. A alternativa é votar em uma pessoa que é manipulada pelo Estado profundo, gravemente comprometida por escândalos e corrupção, que fará aos Estados Unidos o que Jorge Mário Bergoglio está fazendo à Igreja, o primeiro-ministro Conte à Itália, o presidente Macron à França, o primeiro-ministro Sanches à Espanha e assim por diante. A natureza chantagista de Joe Biden, assim como a dos prelados do Círculo Mágico do Vaticano, o exporá a ser usado sem escrúpulos, permitindo que poderes ilegítimos interfiram tanto na política doméstica quanto no equilíbrio internacional. É claro que quem o manipula já tem alguém pior do que ele pronto, com quem o substituirá assim que surgir a oportunidade. No entanto, em meio a esse quadro sombrio e avanço aparentemente imparável do inimigo invisível, surge um elemento de esperança. O adversário não sabe amar e não entende que não basta garantir uma renda universal ou cancelar hipotecas para subjugar as massas e convencê-las a serem marcadas como gado. Este povo que por muito tempo suportou os abusos de um poder odioso e tirânico está redescobrindo que tem alma. É entender que não está disposto a trocar sua liberdade pela homogeneização e cancelamento de sua identidade. Está começando a compreender o valor dos laços familiares e sociais, dos laços da fé e da cultura que unem as pessoas honestas. Essa grande reinicialização está fadada ao fracasso, porque quem o planejou não entende que ainda há pessoas dispostas a ir às ruas para defender seus direitos, para proteger seus entes queridos, para dar um futuro a seus filhos e netos. A desumanidade niveladora do projeto globalista se despedaçará miseravelmente em face da oposição firme e corajosa dos filhos da luz. O inimigo tem Satanás ao seu lado, aquele que só sabe odiar, mas ao nosso lado temos o Senhor Todo-Poderoso, Deus do Exército, disposto para a batalha, e Santíssima Virgem Maria, que esmagará a cabeça da antiga serpente. Senhor Presidente, o senhor sabe muito bem que nessa hora crucial, os Estados Unidos da América são considerados um muro de defesa contra o qual se desencadeou a guerra declarada pelos defensores do globalismo. Coloque a sua confiança no Senhor, fortalecida pelas palavras do apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Ser instrumento da providência divina é uma grande responsabilidade, pela qual certamente receberás todas as graças de estado de que necessita, visto que te são imploradas com fervor por tantas pessoas que te apoiam com suas orações. Enfim, eu acho que nem se faz necessário comentar muita coisa, né, pessoal? Porque fica claro. É uma carta extensa, uma carta muito profunda, que fala muitas coisas sérias, graves, denúncias, e mostra um cenário muito preocupante ao qual o mundo está indo. Né? Não adiantou de nada essa carta, porque o Trump foi tirado da presidência, não foi eleito. Né? Hoje nós temos um novo presidente nos Estados Unidos. E uma coisa que eu discordo dele aqui é que as pessoas estão se dando conta. Eu acredito até que estão, como eu disse no começo do vídeo, né? Mas o que eu discordo dele, no sentido do contexto do que ele falou, é que essas pessoas estarão dispostas a ir para as ruas e lutar pelos seus ideais. Eu ainda não consigo enxergar assim. Eu ainda acho que o povo vai demorar muito tempo para acordar
E eu acho que muita gente ainda vai, por conta do medo, por conta da necessidade, por conta de não ter uma compreensão um pouco mais profunda de tudo que está para acontecer, vai acabar se submetendo a tudo aquilo que for imposto pelo sistema. E isso é preocupante, meus amigos. Por isso que eu bato na tecla aqui de você estar preparado, tá? Pense na tua família, pense na sua subsistência. Não deixe para a última hora, né? Eu sei que é difícil, eu sei que hoje em dia todos nós temos nossos afazeres, nós temos as nossas coisas a fazer, mas na medida do possível, reserve alimento para você, se caso vier uma crise. Pense nos teus filhos, pense na tua esposa, pense no teu irmão. Eu acho que se você vai no mercado todo mês, não custa você comprar um pacotinho de arroz, um pacote de feijão e um pouquinho de carne enlatada ali separado, a mais, para você poder ir guardando. Porque com certeza nós passaremos por coisas muito terríveis ainda no ano de 2021. Eu também deixo disponível aqui para vocês uns links de dois trabalhos feitos aí com excelência por dois caras que são respeitadíssimos no meio da sobrevivência, onde eles ensinam você fazer todo o trabalho de uma forma muito segura, muito profissional, para que você tenha subsistência de uma forma ampla, de uma forma completa. Esse mesmo conteúdo, pessoal, está disponível na internet aí no YouTube de forma gratuita, tá? Então quem não tem condições de adquirir isso daí, procure no YouTube que você vai encontrar esse material também. A diferença é que no YouTube esse material está todo fragmentado, né? Nesse trabalho que é apresentado nesses dois links, eles fizeram de uma forma linear, com começo, meio e fim. Então é muito mais fácil de você seguir um padrão de organização para a sobrevivência. Tá? Então não deixe, independente de você comprar um curso desse, independente de você fazer um curso desse presencial, se prepare. Tá? Não fique achando que as coisas vão demorar muito tempo para acontecer, porque se acontecer você vai ser pego de surpresa. Beleza, pessoal? Agradeço pela atenção de todos. Um vídeo longo, mas vocês entendem que se faz necessário. Não tem como a gente passar uma coisa dessa num curto espaço de tempo. Eu espero que vocês me ajudem dando um joinha nesse vídeo. Quem puder compartilhar, compartilhe, porque vídeos com esse tipo de tema e com esse time aqui, dificilmente o YouTube vai indicar para as pessoas. Então eu conto muito com o apoio de vocês para que essa mensagem, para que esse alerta chegue ao máximo de pessoas possível. Beleza? Um grande abraço, a gente se vê no próximo.